Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. Na aula de hoje, preparamos exercícios especiais com base no que já vimos na aula anterior. Não assistiu à aula anterior? Acesse o portal da UEA, ali teremos um link que remete ao Pré-Calouro. Aí você pode ver toda a aula que discute frase, período, oração. E aí você ganha base para resolver todos os exercícios desta aula. Vamos começar bem, vamos começar lendo, que vai ser assim no dia da prova de vestibular. Então veja um texto da literatura brasileira. Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dente e lhe entreguei. Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, você pode também varrer a calçada. Depois disso, não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida. Luiz Fernando Veríssimo. Que tal? Gostou do texto que acabou de ver? É em cima de textos, principalmente da literatura, que todas as provas são elaboradas. Então vamos tirar desse texto frase ou frases e trabalhar a famosa leitura morfossintática. Preparado? Então vamos lá. Dê a classe gramatical de cada palavra da seguinte frase. Depois disso, não me lembro de mais nada. Olha, o que é ler morfologicamente? É olhar para cada palavra e ser capaz de dizer a classe gramatical a que ela pertence. Então, o depois é advérbio, não tem confusão com relação a isso, é uma classe fixa. O disso é a fusão da preposição de mais o pronome demonstrativo. O não é advérbio de negação. O mi é pronome átono. Essa função que colocamos aí já é uma função mais elevada, que ele é um pronome que integra o verbo. É o PIV, né? Mas em princípio ele é de verdade um pronome átono. Aí o verbo lembrar, lembre que o verbo é o centro de tudo. Eu lembro, tu lembras, ele lembra, é o presente do indicativo, o de é preposição e o mais. O mais merece uma atenção especial, porque numa frase ele é advérbio de intensidade, numa outra ele pode ser pronome indefinido, como você acaba de perceber. E o nada tem uma função fixa, é um pronome indefinido. Então vamos ao destaque desta frase. Olha, numa prova de vestibular, talvez essas classes todas que você observou, talvez não tenham tanta importância quanto a classe gramatical do mais. Olha, a língua tem dois. Tem um mais no papel de advérbio de intensidade, que é o que você aprendeu desde criança praticamente, mas agora é hora de olhar o que faz um mais advérbio de intensidade. Ele intensifica ou um verbo ou um adjetivo. Ele não pode ganhar intimidade com pronome ou com substantivo. Olha a primeira frase. Precisamos ler mais. Veja que numa leitura lógica você percebe que o mais intensifica a ação de ler. Isso é que é advérbio na nossa língua. Na segunda frase, hoje você está mais atuante. Note que agora o mais, ou a intensidade do mais, recai sobre atuante, que é um adjetivo. Então passa a ser um padrão da nossa língua, que vale para o mais, para o muito, para o pouco, para o bastante, para o menos. Ou seja, quando a palavra ou a intensidade da palavra recai sobre um verbo ou um adjetivo, a classe gramatical é advérbio. Agora, olhemos o segundo mais. A classe gramatical dele, pronome indefinido, sugere que ele estará ao lado de um substantivo, ou então ao lado de outro pronome. É o que ocorre, por exemplo, em não preciso dizer mais nada. Se nós prestarmos bem atenção qual é o sentido do mais, é intensificar o pronome nada. Um pronome ao lado de outro pronome. Portanto, você não pode confundir com advérbio de intensidade. Trata-se de pronome indefinido. Olhe como a segunda frase é até melhor que a primeira para você perceber. Leia mais textos. Se nós observarmos a intensidade que o mais transfere, não é para o verbo ler,
mas para o substantivo textos. Portanto, muita gente decorou que o mais é advérbio, mas agora, enfrentando ou prestes a enfrentar a prova de vestibular, é bom você perceber que o mais ao lado de um substantivo é um pronome indefinido. Vamos pegar a mesma frase que você acabou de ler morfologicamente e fazer a temida leitura sintática. Preparado para isso? Então, é a frase, depois disso, não me lembro de mais nada. Mas olhe como agora o nosso foco, às vezes, é um conjunto de palavras, como é o depois disso. Se nós pararmos para pensar o sentido, a semântica de depois disso, é uma ideia de tempo. E é assim que trabalha a sintaxe da língua, aproveitando a ideia. Portanto, depois disso é um adjunto adverbial de tempo. Olha, se nós olharmos para o me, como nós dissemos anteriormente, que ele apenas faz parte de um verbo, a famosa parte integrante do verbo, aí não há uma função sintática para ele. Bem interessante você perceber que de vez em quando os pronomes podem estar numa frase acompanhando um verbo e sem a devida função sintática. Quando nós olhamos para a expressão de mais nada, olhe qual é o papel dessa expressão que começa com preposição. Naturalmente, é completar o sentido de não me lembro. Olhe que no raciocínio lógico, quem não se lembra de alguma coisa. Então, esse pedacinho de mais nada é o famoso objeto indireto. Percebeu? Bom, então eu quero reforçar nessa segunda leitura, que é a famosa leitura sintática, os valores sintáticos que o me pode adquirir numa frase. Preparado para isso? Então, a língua tem um me que é igual a mi, e a função dele é de objeto direto. Isso ocorre quando ele vem ligado a um verbo que não exige preposição. É o que ocorre, por exemplo, com ela ainda me ama. O me corresponde a mim e a função é de objeto direto porque o verbo é transitivo direto. Mas há um me com o mesmo sentido, com o mesmo significado, a mim, que é objeto indireto. Então a diferença não está no me, está no verbo. Olha agora como o me está ligado ao verbo obedecer. Ela não me obedece mais. Você poderia dizer que ela não obedece mais a mim, mas como o verbo obedecer é VTI, como ele exige a preposição a, então o me ou a mim estão no papel de objeto indireto. Tem um me muito interessante, muito presente em provas de vestibulares, que é o me que não tem sinônimo nenhum, ele acompanha o verbo, daí que o nome dele é especial, ele é o PIV, é o pronome que integra o verbo. É esse me que você percebeu na leitura do texto. E um último, muito fácil de perceber, que faz às vezes de posse, ele equivale a meu, minha, dele, dela. Olhe que na frase, levaram-me todos os documentos, quem fala dessa maneira ou quem escreve, normalmente os autores, estão tentando dar ao me um valor de posse. Levaram todos os meus documentos. Nesse caso, o me correspondente a meus tem o papel de adjunto adnominal. Vamos então olhar uma nova frase com essa leitura morfossintática. Leia comigo. Eu olhei em silêncio por um tempo. Olha, a primeira leitura, a famosa leitura morfológica, é a base para a leitura sintática. Portanto, quando você bate o olho no pronome eu, é o pronome pessoal reto. Lembra? A palavra reto está sempre associada à função de sujeito. Quando você olha para o olhei, é o verbo. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou. É o pretérito perfeito do verbo olhar. O famoso pretérito perfeito do indicativo. O em é preposição. Como é que anda a memória? Quando uma palavra é classificada como preposição, aí você não se preocupa com a função sintática. O silêncio é substantivo e as frases, as orações, elas sempre trabalham com essas duas classes gramaticais, o verbo e o substantivo. Pode notar que o substantivo tem sempre um papel destacado na frase. Portanto, olhar para silêncio, pensar em substantivo é o normal. O por é preposição, o é artigo indefinido e a palavra tempo também substantivo. Pronto, fizemos a leitura morfológica da frase. Alguma palavra especial? Olha, acredito que não, exceto você olhar para o pronome eu e entender que a palavra reto está associada à função de sujeito.
Agora façamos o seguinte, vamos pegar a mesma frase, eu olhei em silêncio por um tempo, e façamos a leitura sintática. Veja como agora nós vamos pegar o pronome eu, que você já descobriu que é do caso reto, e dar a ele a função de sujeito simples. Percebeu? Então, a morfologia é a base para que você interprete sintaticamente a frase. Veja que agora não vamos pegar isoladamente o em, que é preposição, e silêncio, que é substantivo. Nós vamos pegar o conjunto em silêncio e chamar de adjunto adverbial de modo, porque é isso que a expressão em silêncio traz para a frase, a ideia de modo. E vamos pegar a expressão por um tempo, olha que são 3 palavras, o por preposição, o artigo e tempo substantivo, e vamos valorizar a ideia. Como a ideia é de tempo, naturalmente, adjunto adverbial de tempo. Percebeu como funciona a sintaxe? Não uma palavra de cada vez, mas às vezes o conjunto de palavras formando uma ideia, e a sintaxe trabalha em função da semântica ou da ideia. Preparado para ler morfologicamente mais uma frase do texto? Então siga comigo. Você pode também varrer a calçada. Olha, quando você bate o olho no você, é o pronome de tratamento. O pode, veja que são 2 verbos, pode varrer. Essa lógica de um verbo depois do outro, você vai amadurecendo. O primeiro verbo é auxiliar e o outro verbo, naturalmente, é quem está no comando da frase. É o nome do verbo, é o infinitivo com a classificação de verbo principal. O também é advérbio. Está aí uma palavrinha muito cobrada em provas de língua portuguesa. Mas é uma palavra com classe gramatical fixa, é advérbio, pronto, né? O a é artigo definido, cuidado com o a, porque numa frase ele é artigo, na outra é preposição, e a palavra calçada é substantivo. Se você me perguntar dessas palavras da frase, o que tem nível de prova, o que pode ser escolhido ou escolhida para uma prova, eu acho que é a locução verbal. Preste bem atenção à sequência de 2 verbos, em que um é auxiliar e o outro é chamado de verbo principal. Agora vamos testar naquele modelo de leitura em que você tem que escolher uma letra. Preparado? Então, assinale a afirmativa incorreta sobre a frase da questão anterior. Então, você leu, você pode também varrer a calçada, e agora vai eleger uma letra que tenha, uma letra que não tenha coerência, que seja incorreta naturalmente. Então, diz, a frase contém locução verbal. Você acabou de perceber comigo que sim. Veja como essas questões são elaboradas partindo do princípio de que você não tropeça na leitura morfológica. Na letra B diz, trata-se de período simples, oração absoluta. Olha, por isso que eu chamei a atenção sobre a locução verbal. Apesar de 2 verbos, como um é auxiliar e o outro é principal, nós temos período simples, sim, oração absoluta. Letra C, trata-se de período composto, 2 orações. Esse tropeço só ocorre quando você lê mal a locução verbal. Olha que aquela teoria de que cada oração contém apenas um verbo é só teoria, porque se você tem locução verbal, você conta apenas o verbo principal. Pronto, olha, como você tem base, e principalmente base morfológica, você acabou de ler a letra incorreta. Mas vamos olhar a letra D, que o monossílabo A é adjunta de nominal. Lembra? Na primeira aula eu garanti para você, e é uma garantia para todas as aulas. Lê o artigo, você tem automaticamente a função de adjunta de nominal. E na letra E diz que o substantivo calçada é o núcleo do complemento verbal. Para perceber isso, é só você olhar a lógica do verbo. A lógica do verbo é você pode varrer algo. E essa ideia de poder varrer algo, naturalmente só pode ser o substantivo calçada. Preparado para ler mais um texto comigo? Essa é a nossa intenção, criar em você o hábito da leitura. Mas sabe que tipo de leitura? Aquela que tem valor na hora da prova, aquela em que você para pensar nos parágrafos, aí dentro do parágrafo enxerga período e dentro do período enxerga as orações. Vamos tentar? Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: "Você quer casar comigo?" E ele respondeu: "Não." E a moça viveu feliz para sempre. Foi viajar, fez compras, conheceu muitos outros rapazes,
Visitou muitos lugares, foi morar na praia, comprou outro carro, mobiliou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor. Nunca lhe faltava nada, bebia cerveja com as amigas sempre que estava com vontade e ninguém mandava nela. O rapaz ficou barrigudo, careca, o pinto caiu, a bunda murchou, ficou sozinho e pobre, pois não se constrói nada sem uma mulher. Luiz Fernando Veríssimo. E aí, gostou do texto? Texto do Luiz Fernando Veríssimo e uma homenagem que nós fizemos às mulheres. Você viu que a mulher é a mulher, né, tá? O homem, coitado, né, não se deu tão bem na vida. Mas fazer o quê se as mulheres estão no comando? Bem, eu sei que as mulheres estão no comando, mas quem está no comando desse texto agora é você. Quantos parágrafos? Bora? Você percebeu o primeiro parágrafo? É apenas a primeira frase. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz. Pronto, terminou o parágrafo. Aí você tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto é o maior de todos e o sexto. Olha que parágrafo, ao pé da letra, você não tem que ler para fazer a contagem. Por quê? Porque aquela divisão na folha de papel com o recuo e, naturalmente, com o recomeço com letra maiúscula. Percebeu? Então, resolvemos um primeiro dilema. Acabamos de ler um texto que contém 6 parágrafos. Tranquilo? Agora, o maior dilema de quem enfrenta a prova de língua portuguesa. Quantas orações você consegue enxergar olhando para o maior parágrafo, para o quinto? Sabe qual é o segredo? É aprender a contar os verbos. Quer ver? Acompanhe comigo. E a moça viveu feliz para sempre. Tranquilamente, com o verbo viver, você tem a primeira oração. Foi viajar, é a segunda. Fez compras, é a terceira. Conheceu muitos outros rapazes, com o verbo conhecer, é a quarta. Visitou muitos lugares, é a quinta oração. Foi morar na praia, sexta. Comprou outro carro, sétima. Mobiliou sua casa, oitava oração. Sempre estava sorrindo de bom humor. Olha o detalhe, nós vamos destacar apenas o sorrindo. Por quê? Porque o verbo estar faz o papel de verbo auxiliar. Aí depois você tem o faltava, tem o bebia, tem o estava e tem o mandava. Se você contar direitinho, na ordem, pedir até ajuda, quem sabe contar melhor que você, naturalmente você vai encontrar 13 verbos e, naturalmente, 13 orações. Agora que você venceu a quantidade de verbos e a quantidade de orações, um novo desafio para você. Ainda olhando para o parágrafo maior do texto, quantas locuções verbais? Olha, locução verbal é aquela situação em que você tem verbo auxiliar e verbo principal. Então, quando você lê o foi viajar, olhe como é que você tem que ler, que o verbo ir é auxiliar e que o verbo viajar, no infinitivo, é o principal. Então, identificamos a primeira locução verbal. Aí você vai lendo, fez compras, conheceu muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, aí depois tem foi morar na praia. Olhe como a fama do verbo ir vai se estabelecendo. É muito comum que o verbo ir venha acompanhado de outro verbo no infinitivo. E é a famosa locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. Depois você tem a sequência estava sorrindo e de bom humor. Claro que o verbo estar tem aquela fama de verbo de ligação, mas se ele está seguido de outro verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio, aí temos a famosa locução verbal. Conclusão, além das 13 orações que você percebeu, agora você enxergou comigo 3 locuções verbais. Perfeito? Bem, agora que você ganhou intimidade com tudo isso, vamos olhar uma frase nova que diz: era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz. Bem, voltamos àquela nossa base da leitura morfossintática. Que tal a classe gramatical de cada palavra que o autor empregou? Olha, o era é o verbo ser. Sabe o que é ruim? É você olhar para o era e pensar que é um verbo novo, né? Porque às vezes o aluno só enxerga que é o verbo ser quando ele lê o infinitivo. Olha, parece brincadeira, mas de vez em quando o aluno diz: professor, o verbo ser sumiu da prova, apareceu um tal de verbo foi, um tal de verbo era, né? Ô, meu amigo, vamos melhorar esse nível de leitura? Naturalmente, eu era, tu eras, ele era, nós éramos. É o imperfeito do indicativo. Um parênteses. Qual é o pior verbo da nossa língua para você ler, para interpretar, para conjugar? Naturalmente, é o verbo ser.
Aliás, a língua tem 2 verbos anômalos. Olha a quantidade. Dos milhares de verbos, 2 são chamados de anômalos porque são muito especiais. É como se fossem defeituosos em relação aos outros. É o verbo ser e o verbo ir. Então, o era é verbo, o uma é artigo indefinido, nenhuma novidade, vez é substantivo, moça é substantivo, linda, adjetivo, e toda essa frase tem só uma palavra com nível de prova de vestibular. É o quê? Esse que se iguala a qual, ele é pronome relativo. Então, a partícula que e a partícula se são 2 com as quais você vai lidar o tempo inteiro. Aí tem perguntou, que é o verbo, né, pretérito perfeito indicativo, né, o passado. O a é uma preposição, você já descobriu que não tem função sintática, e a palavra rapaz é um substantivo. Portanto, em destaque para você, o emprego do que? É norma, não muda, sempre foi assim. Leu um que e deu conta de trocá-lo pelas expressões o qual, a qual, os quais ou as quais, você está diante de um pronome relativo. Essa é a classe gramatical da partícula que, mas é muito comum que eles cobrem a oração que começa com a partícula que. E olha uma coisa fixa, se é igual a qual, o nome da oração é subordinada adjetiva. Olha que as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Por meio do que, você já vai ganhando intimidade com a oração subordinada adjetiva. E ele representa um substantivo ou um pronome que está antes. Vamos repisar. São 3 características físicas. É o nome dele, pronome relativo, é o nome da oração subordinada adjetiva e o valor que ele tem, que é de representar um substantivo ou outro pronome antecedente. Tanto é que algumas provas cobram um nome técnico bem interessante chamado pronome de valor anafórico. Grave a palavra. Ter valor anafórico é representar aquilo que está antes. E o antônimo é catafórico, representa aquilo que vem depois. Vamos continuar lendo morfossintaticamente. Gostou da palavra? Morfologia mais sintaxe e agora com o sufixo mente acabamos de criar um advérbio. Aliás, começar dizendo para você, sempre que você quiser inventar um advérbio, se você puder acrescentar o sufixo mente, pronto, inventou. Bem, a proposta é, dê a função sintática das palavras ou expressões retiradas das seguintes frases. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz. Olha, agora nós vamos fazer aquela leitura com um grupo de palavras. Quando você lê uma linda moça, naturalmente você está lendo um conjunto de palavras que tem uma no papel de artigo, linda no papel de adjetivo e tem moça no papel de substantivo. Mas o conjunto todo funciona como sujeito da frase. Percebeu? A sintaxe da língua, ela se vale do conjunto de palavras e, naturalmente, da inter-relação entre elas. Então, linda, se você isolar, é uma adjunta de nominal. O uma, se você isolar, também é adjunta de nominal. A palavra moça é o núcleo do substantivo, portanto, você tem aí o substantivo no comando das outras palavras, daí o nome de sintaxe, essa relação harmônica entre elas. A expressão uma vez sugere tempo. Lembra, ó, quando você era uma vez uma linda moça, claro que a expressão era uma vez, naturalmente, 3 palavras em sequência para sugerir a ideia de tempo. Claro que o era participa do processo, mas o verdadeiro adjunto adverbial é uma vez, adjunto adverbial de tempo. Há um lindo rapaz, note que começa com preposição. É a ideia de dizer algo a alguém. Portanto, você tem um objeto indireto. E a palavra rapaz é o núcleo desse objeto indireto. Percebeu? Então, você já está dando conta de ler tanto do ponto de morfologia quanto do ponto de sintaxe. Vamos agora ver uma questão naquele modelo de ABCDE, como ocorre nas provas de vestibulares. O sujeito de perguntou é... Olha, eu quero que você perceba que você tem 2 verbos. Você tem o verbo ser e tem o verbo perguntar.
Naturalmente, é o período composto, com o que marcando o limite entre esses períodos. Lembra que nós já discutimos? Se você pode trocar o que pelo qual, naturalmente ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Sabe o que eu quero que você pense? É que a expressão uma linda moça está ligada ao verbo ser. Portanto, você não pode transferi-la para o verbo perguntar. Mas sabe quem representa uma linda moça? É o quê? Por isso que ele é problemático e interessante para você começar a discutir. Então, o sujeito de perguntor, que lendo parece que é uma linda moça, na verdade é a partícula que. É o que nós chamamos de sujeito sintático, não de sujeito semântico. Semântica é o sentido das coisas. Quando você pergunta quem perguntou a um lindo rapaz, é claro que a resposta é uma linda moça. Mas como se trata de período composto, com dois verbos, duas orações, aí o que entra para representar uma linda moça? Portanto, a resposta vai ser a letra D de dado. Veja, isso no dia de uma prova é bem interessante a quantidade de alunos que vão escolher, por exemplo, a letra A, que achar que o sujeito, ou alunos que acham que o sujeito é o substantivo moça, ou talvez o substantivo rapaz, mas é mais raro. A palavra vez seria absurda, mas a verdadeira resposta é a letra D de dado. Nessa nova aplicação, vão aparecer detalhes bem interessantes que não apareceram ainda nas outras análises. Vamos comigo? Então, e a moça foi viajar, foi morar na praia, sempre estava sorrindo, bebia cerveja com as amigas, sempre que estava com vontade. E a proposta é de que você assinale uma alternativa incorreta sobre o período acima. Vamos tentar olhar os detalhes? Letra A diz que o período contém 5 orações. O que você acha de contar os verbos comigo? E a moça foi viajar, tem que contar um verbo só. Lembre da sequência foi viajar, verbo auxiliar e principal. Foi morar na praia, tem que contar mais um verbo, locução verbal. Já temos 2 orações. Sempre estava sorrindo, mais um verbo apenas. Não vamos contar o verbo estar, é a 3ª oração. Bebia cerveja com as amigas, é a 4ª oração. E sempre que estava com vontade, é a 5ª. Interessante, você vai encontrar bem mais de 5 verbos, mas de verdade são 5 orações por conta do fenômeno chamado locução verbal. Percebeu como é que se faz essa leitura para acertar a questão? Como nós queremos a letra errada, não é a letra A. Vamos então enfrentar a letra B, que o período contém 3 locuções verbais. Você acabou de passar pelas 3 comigo. Quer olhar novamente? Foi viajar, depois foi morar na praia e a 3ª sempre estava sorrindo. Interessante que você vai amadurecendo a ideia de verbos auxiliares. Olhe como o verbo ir é bem tradicional nesse papel e o verbo estar também. Na letra C, que os verbos viajar, morar e sorrir são intransitivos. Olha uma palavrinha para você começar a compreender. Um verbo é chamado de intransitivo quando não vem acompanhado de complemento. E a língua só tem 2 complementos verbais, o objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto com preposição. Isso é interessante porque de vez em quando o aluno fantasia um pouco. Quando fala de complementos verbais, sei lá, ele imagina que a língua deve ter uns 10, por isso ele nunca aprendeu, quando na verdade existem apenas 2 complementos verbais. Então assim nós descartamos também a letra C. A letra D diz que a expressão com as amigas é uma adjunta adverbial. Olha, quando você lê bebia cerveja com as amigas, olhe como quem manda na língua portuguesa é a semântica, é a ideia. Portanto, eu entendo que ela bebia cerveja em companhia das amigas. É o famoso adjunto adverbial de companhia. Olha, eliminamos a letra A, B, C, D e, acredite, a letra E deve conter alguma incorreção. Vamos olhar então com cuidado para ela. A última oração do período tem ideia de concessão. Olha, mas se nós pensarmos na sequência de frases, primeiro vamos notar que o período é composto por coordenação. Foi viajar, é oração coordenada. Foi morar na praia, oração coordenada. Sempre estava sorrindo, oração coordenada. Bebia cerveja com as amigas, oração coordenada. E depois, sempre que estava com vontade, naturalmente, oração coordenada. Então,
como é que você pensa numa ideia de concessão, que é uma ideia de oposição, quando na verdade o período todo é composto por coordenação. Só para você ter uma ideia de como isso funciona, quando uma oração traz para a frase a ideia de concessão, o período tem a famosa subordinação. E lembre, o sinônimo de concessão é de oposição. Bem, ficamos com a letra E. Mas como depois de cada dificuldade eu quero apresentar para você uma espécie de reforço, veja comigo o que é a ideia de concessão. Bora lá. Primeiro, é ideia adverbial. E, naturalmente, a oração vai ser sempre uma oração subordinada, a famosa oração subordinada adverbial concessiva. É ideia que se opõe à oração principal. Não existe ideia de concessão se não há, naturalmente, oposição. Claro, né? Você tem a ideia de concessão, mas uma ação não impede que a outra ocorra. E a terceira característica é você ter na mente as conjunções ou locuções conjuntivas que trazem para a frase a ideia de concessão. Essas listas que eu vou apresentando para você, eu espero que você anote, pregue num pedaço de papel, faça disso motivo para evoluir, porque elas são muito importantes na hora de uma prova. Então, embora, o conquanto, o ainda que, o apesar de que, o por mais que, por menos que, não obstante e apesar de, essas locuções valem uma questão inteira no dia de uma prova, porque dão para a frase ou trazem para a frase a ideia de oposição, que nada mais é do que a ideia de concessão. Bem, meus amigos, chegamos ao fim da nossa aula. Lembrando que a aula de hoje tratou de exercícios morfossintáticos que tem como base a aula anterior. Você não viu a aula anterior? Acesse o portal da UEA, ali você encontrará um link que remete ao pré-calouro. É importante para você formar uma sequência para que você realmente realize o seu grande sonho, que é ingressar na UEA. Até a nossa próxima aula.